Olá, queridos! Em Marcos 10:46, nós temos uma passagem, um texto falando sobre o cego Bartimeu. O cego. Está escrito um artigo definido, significa que ele era um homem conhecido pelos moradores daquela região, né? Você tem algum rótulo que colocaram em você? Você é conhecido por algum rótulo? Bartimeu era conhecido como o cego Bartimeu, né? E naquele contexto, naquele tempo em Israel, os cegos eles possuíam uma capa que os identificavam, né, pelo Império Romano e permitiam que eles pedissem esmolas pelas pessoas que passavam na rua, né? Então, eu queria fazer uma comparação, sabe? Nós como pessoas, na nossa história, na nossa vida, no nosso contexto, normalmente nós recebemos, às vezes, rótulos. E eu, como sou psicóloga e lido com histórias difíceis todos os dias, eu vejo que um rótulo, ele tem o poder de detonar e de paralisar emocionalmente uma pessoa que às vezes ela tem capacidade, ela tem inteligência, ela não é uma pessoa incapaz de produzir ou de conquistar na vida dela, mas ela tem dificuldade e ela às vezes fica paralisada num determinado momento da vida dela por conta desse rótulo. Isso é impressionante, principalmente se esse rótulo vem de figuras paternas, pais, mães, né, criadores, cuidadores, pessoas que estariam ali para dar segurança e passar afeto para a criança, para o jovem, para o adolescente, né? Então, muitas vezes, essa é a tática do inimigo. Colocar um rótulo em você. Colocar uma condição psicológica. Aqui era uma condição física. Havia uma condição emocional, mas era uma condição, uma limitação física. A cegueira é irrevogável. Só Jesus, né? E hoje já tem algumas cirurgias que reveste troca de córnea, né? Transplante de córnea, esse tipo de coisa. Às vezes tem alguns tipos que resolvem, mas tem outras que não. Então, no caso do Bartimeu, havia uma limitação física. Mas eu queria te dizer o seguinte, o diabo ele é especialista em colocar rótulos e em colocar limitações, impedimentos que nos limitam para nós sermos e desenvolvermos aquilo que nós podemos ou temos capacidade de desenvolver, sabe? Satanás ele é especialista em roubo. E Jesus disse que o ladrão, se referindo a ele, veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então eu queria também chamar a sua atenção para que você estivesse atento a alguns roubos. Sabe por quê? O roubo, eu já fui assaltada. Se você já foi assaltada, você chega em casa trêmulo, amedrontado, com estresse e o cortisol lá em cima, mas você fala assim, foi-se a carteira, foi-se a bolsa, foi-se o celular, mas não fizeram nada comigo. Né? Ou seja, vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos, que é o que eu tenho de mais precioso e mais importante. O anel é só um enfeite, né? É assim mais ou menos que nós raciocinamos e é uma forma saudável da gente superar o assalto, o roubo que Satanás, aquele bandido fez conosco. Mas Satanás ele é especialista em roubar de forma que você não sinta que está sendo roubado, tá? Ele tem toda uma capacidade, porque Satanás ele é astuto. Ele tem toda uma capacidade de engendrar, de trazer sofismas para a mente, para as emoções, para o coração, para a alma, de forma que você não perceba que está sendo roubado, né? Por exemplo, eu vejo no nosso contexto atual um roubo terrível. A pessoa tem a sua alma insatisfeita, ela não tem paz. Porque o que traz paz para a alma é a presença de Deus, é a comunhão com Jesus, é as relações tranquilas com familiares. Mas aí ele coloca assim, não está satisfeita com o rosto? Modifique. Não está satisfeita com o corpo? Transforme seu corpo, você pode transformar o seu corpo. É claro que uma insatisfação com o corpo
é uma coisa dentro de um certo limite normal, certo? Eu tô aqui com uma blusa que eu ganhei e eu fui vestir a blusa e vi que ela tá um pouco apertada na manga. Ou seja, eu peguei uns quilinhos a mais. Tô chateada com esses quilinhos. Já tô trabalhando para perdê-los. Se eu perder, bem. Se eu não perder, amém. Até porque nessa idade que eu estou não é fácil perder 2, 3, 4, 5 quilos, né? Mas isso é uma insatisfação que não afeta a minha alma, que não afeta as minhas relações, que não afeta o meu desempenho. O roubo é aquela coisa que afeta, sabe? Então Satanás ele vai fazendo esses pequenos roubos. Lembra de Faraó com o povo lá no Egito? Vocês podem ir, mas deixa as crianças. É um roubo. É uma forma de roubo, entendeu? Ah, o sexo é liberado, sabe? Tá tudo fazendo errado aí? Engravidou? Aborte. É o roubo de Satanás. É a indução através de leis, de ideologias, de tudo muito bonito da forma como é passado, né? Então, querido, se você está numa situação como essa, eu queria te pedir, clame ao Senhor para te tirar desse lugar, para você não carregar esse rótulo, para você não ser roubado por Satanás. E diante do clamor do cego, o que ele ouviu? Ele ouviu que Jesus estava passando por ali. Então ele começou a clamar. Diante do clamor dele, ele ouvia as pessoas dizendo: cale a boca, fique quieto, não incomode o mestre. Mas saiba de uma coisa, você pode estar no meio de uma grande multidão. Você pode pensar assim: ninguém aqui sabe o que eu estou passando. Ninguém aqui pode me ajudar, mas eu sei de uma coisa. O Jesus que ouve clamor do cego, o Jesus que ouve o clamor de quem está sendo roubado, ouve o seu clamor, você pode estar no meio de milhares de pessoas. Porque Jesus ouviu o clamor do cego. E enquanto os algozes, ou o pessoal da multidão, ou quem achava que ele não tinha que incomodar Jesus, que aquela era a condição dele, enquanto a multidão rechaçava ele, repreendia ele, ele continuava clamando. E Jesus o ouviu. Jesus disse: chame-o, né? Então, você nunca será, diante do clamor da sua alma e da sua necessidade, para a sociedade, aquele cego era insignificante. Era mais um que estava ali na beirada da calçada pedindo. Estava satisfeito ali, ó, com a sua capa. A sua capa era sinal de que haveria, ainda que escassa, mas uma provisão para ele ali, de alguma forma. Uma moedinha de quem passava por ali. Sabe, mas o nosso Jesus, ele não quer que você fique com essa capa, com esse rótulo. Ele não quer que você seja um pedinte na beira da calçada. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Não aceite os roubos de Satanás na sua vida. Pare com isso. Não aceite ser roubado daquilo que Deus tem para você. E quando eu falo de roubo, irmãos, aqui eu não estou falando de coisas materiais, não. Porque coisas materiais a gente alcança de novo, a gente compra de novo, a gente trabalha mais e alcança. Satanás hoje tem roubado principalmente algo que é mais precioso no ser humano: a paz e a serenidade, a capacidade do ser humano de ser bom, sabe? De ter o fruto do Espírito. Eu vejo pessoas tão egoístas no trânsito. Outro dia, essa semana mesmo, eu estava num laboratório e estava cheio o laboratório para fazer um exame. E eu vi uma senhora que levantou com uma empáfia, um orgulho, uma arrogância, falando alto com a funcionária. Eu estou aqui há não sei quanto tempo. Ela poderia reclamar, sabe, do tempo que ela estava ali. Ela não era idosa nem nada, entende?
mas uma empáfia, uma falta de educação, falando alto para todo mundo ouvir, gesticulando com o corpo, com o cabelo, com tudo, sabe? Sabe o que é isso? É roubo da identidade. Deus nos chamou para a paz. Deus nos chamou para sermos inteligentes. Deus nos chamou para muitas vezes ganharmos a nossa batalha no silêncio, em oração, no clamor de madrugada. Essa madrugada eu estava orando a Deus, clamando a Ele pela nossa nação. Há um povo que clama, temos sido roubados como nação, mas Deus está vendo o clamor de muitos, de milhares, está vendo o seu clamor. Continue clamando, Ele vai te responder, Ele vai nos ouvir. Então é isso que a passagem do cego Bartimeu me mostra. Bartimeu era um cego biológico, mas ele tinha fé no coração, entendimento de quem era Jesus. E junto dele estavam ali muitos cegos espirituais. Quem mandava ele calar a boca quando Jesus ia passando e mandava ele ficar quieto eram os cegos espirituais. Tinham olhos, mas não viam quem era Jesus. Não percebiam o que Jesus poderia fazer naquela cegueira. Então, lembre-se disso. Jesus nunca está ocupado demais para não atender quem Ele clama. Queridos, é por isso que eu sou crente. É por isso que eu não desisto. É por isso que eu venço as coisas mais difíceis. Já passei por muitos desertos, mas estou de pé pelo clamor. E tem coisa que Jesus já me disse, Deus já me disse. Não aconteceu pior, porque você tem clamado. Então clame pelos filhos. Agora estou na fase de clamar pelos netos. Não parei de clamar pelos filhos, mas estou clamando pelos netos, pela identidade sexual deles, porque nós estamos imersos nessa desconstrução da heteronormatividade. Mas aqueles que têm Jesus, aqueles que têm fé, aqueles que têm a palavra, serão guardados de todos esses roubos malignos de Satanás para esta geração. Eu deixo para você esta palavra e te peço, compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe aí com seus familiares, com seus parentes e clame, porque Jesus está ouvindo o seu clamor. Clamar é mais do que pedir. Com certeza Bartimeu gritava alto, falava alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que frase preciosa. Essa frase nunca será jogada fora. No céu, no mundo espiritual, ela nunca será jogada. Todo aquele que clama ao Senhor, Ele virá. Pode não vir às vezes para uma coisa específica que você quer, mas Ele virá para te socorrer no momento certo. Até mesmo na dor da perda, Ele estará com você. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te conduza em graça, para que você não seja roubado por Satanás. Um abraço.